concordar. Essa é uma palavra que vai ajudar você a mudar os seus resultados. Vamos falar sobre isso? Concordar que você precisa mudar é a chave para que você consiga atingir melhores resultados. Como assim, Luana? O que você quer dizer? Às vezes você fica discordando muito das coisas, você fica negando as situações, negando as coisas, e isso atrapalha o seu desenvolvimento. Quando você analisa e percebe que você precisa mudar algum dos seus comportamentos, por exemplo, e você concorda que você precisa mudar, a partir desse momento você tem como agir efetivamente nessa mudança. Faz sentido para você? Porque o que muitas vezes atrapalha é que a gente fica negando. E eu preciso te dizer uma coisa: os seus resultados estão diretamente ligados aos seus comportamentos. E mais, os seus comportamentos são repetitivos. Você age como um padrão. Os resultados que você tem nas suas relações familiares, nas suas relações pessoais e nas suas relações de trabalho e empresariais são os mesmos, em proporções diferentes, vamos dizer assim. Comportamentos são repetitivos e viram um padrão. Então, se você procrastina coisas que você tem que fazer na sua casa, você procrastina coisas que você precisa fazer na sua empresa ou no seu negócio. Se você procrastina cuidados que você precisa ter com a sua saúde, você procrastina cuidados que você deve ter com a sua equipe. Então, concordar que você precisa agir nessas áreas vai te fazer dar largos passos, apesar de indiferente ser a velocidade. Vamos exemplificar para clarificar as ideias. Então, por exemplo, se você precisa marcar uma consulta médica ou fazer um exame e você sabe que você tem necessidade disso e você não marca, isso vai protelando e pode te trazer outros problemas. Às vezes, uma simples consulta poderia prevenir você de problemas maiores. O mesmo acontece na sua empresa. Se você sabe que tem um colaborador que não está rendendo os melhores resultados e que, pior ainda, pode estar afetando os resultados do restante da equipe, e você não toma uma atitude para ajudar esse colaborador ou para encaminhar esse colaborador para a concorrência ou para o mercado de trabalho, isso vai trazer prejuízo para você que, quanto mais você demorar, podem ser ainda maiores. Então, concordar que você precisa marcar uma consulta ou fazer um exame ou agir efetivamente numa conversa, por exemplo, com o seu colaborador, vai evitar que você tenha prejuízos maiores. E como diz a velha máxima, prevenir é melhor do que remediar, não é isso? Então, começa a pensar aí, o que você tem que concordar? Outra coisa, na liderança especialmente, e se você é líder ou se você é dono de negócio e por isso você precisa ser líder ou se você é um mero gerente, você precisa entender que a sua comunicação vai agir diretamente no resultado que a sua equipe vai dar para você. O que significa dizer que, se você se comunica mal com os seus colaboradores, você pode não ser percebido como um real líder, como um líder admirado, como um líder extraordinário. Então, quando você concorda que você precisa, por exemplo, mudar a sua comunicação, a sua forma de falar, a sua entonação, você passa a ter mais facilidade para criar novas formas de falar. Quando você concorda, você se permite mudar. E eu sei o tanto que isso é difícil. E eu preciso te falar. Muito mais importante do que o que você fala é a forma como você fala. E isso impacta diretamente nas suas relações pessoais ou de negócio. Então, hoje, o resultado que você tem em qualquer área da sua vida ou do seu negócio está diretamente ligado aos comportamentos que você tem, a forma como você tem agido. E preciso te dizer mais, os seus comportamentos vêm a partir da forma como você pensa. Então, se você pensa que, por exemplo, não precisa mudar, você vai continuar tendo os mesmos resultados, que podem ou não ser satisfatórios. Mas na grande maioria das vezes, quando se precisa fazer alguma modificação, esses resultados estão muito aquém do que poderiam ser. E, de novo, concordar é a palavra que vai te ajudar a mudar de verdade. E é por isso que hoje eu quero compartilhar isso com você, para te fazer refletir. O que está faltando fazer com que você concorde com as coisas? Vou te trazer um exemplo. Às vezes a gente nega as situações e essas situações muitas vezes a gente não tem como controlar. Então não adianta sofrer por aquilo que a gente não tem controle. Se, por exemplo, dá um problema na internet e eu estou fazendo um vídeo ao vivo, eu tenho como controlar essa queda?
Não tem. Então eu não tenho como sofrer por isso, porque isso está aquém do meu controle. Falta energia e eu preciso da energia para ligar algum dos equipamentos, por exemplo, equipamento de luz. Eu tenho como controlar isso? Não tenho. Então não adianta eu sofrer por isso. O mercado sofre alterações, a economia não está favorável. Eu, particularmente, tenho como modificar isso? Não tenho. Então não adianta eu sofrer com isso. O que me cabe é concordar que isso está acontecendo e pensar em prováveis soluções. Quando eu vi essa frase, concordar é a chave para mudar, no momento em que eu vi, eu achei meio vazia e não compreendi muito bem o que ela queria dizer. Mas à medida que eu fui me aprofundando nesses assuntos, eu fui entendendo melhor. E de fato fez muito sentido para mim e eu espero que faça sentido para você. O que você tem negado? É essa negação que está te fazendo permanecer no nível que você está. E nós podemos sempre elevar o nível em que estamos, em qualquer área da nossa vida. Falando sobre liderança, que é um assunto que eu gosto muito, porque eu acredito que muitos dos negócios não têm um bom desenvolvimento, porque falta habilidade de liderança, quer seja no dono, quer seja nos gerentes, e muitas vezes essas habilidades são negligenciadas por essas partes, ou por falta de concordância, ou por falta de conhecimento. Eu te sugiro agora fazer em relação à sua liderança, na sua empresa e na sua família, na sua casa. Quais são os principais erros que você tem cometido? E o que você acha que você pode fazer a partir de hoje para melhorar nesses quesitos? Ou para minimizar esses erros, ou para minimizar esses erros. Posso te dar uma dica? Melhorar a sua comunicação vai te fazer dar grandes saltos na sua relação de trabalho, principalmente com seus colaboradores. O feedback é uma arma poderosa e muito pouco utilizada, ou utilizada de maneira errada pela grande maioria dos líderes. Por quê? Quando um colaborador seu faz alguma coisa errada, você prontamente, você que está me assistindo, talvez não, mas certamente você conhece alguém, ou você já fez, porque se você está aqui, você já é uma pessoa diferenciada que está buscando de alguma forma por conhecimento. Mas, em grande parte das vezes, quando alguém, um colaborador seu, ou mesmo seu filho, faz alguma coisa de errado, você tem ali na ponta da língua a crítica para fazer. Aquele patrocínio negativo, que muitas vezes a gente faz inconscientemente, ou sem pensar na atitude. Me pergunta como é que eu sei disso? Não preciso falar, né? Eu mesma já cometi e cometo ainda esses pequenos erros. Mas o importante é você ter consciência disso e concordar que você precisa mudar. Então, muitas vezes você corrige de forma errônea e principalmente na frente de outras pessoas e em público. E aí é que está o grande erro. Porque você, para corrigir, você tem que falar com a pessoa em particular. Para dar um feedback efetivo, assertivo para um colaborador seu, o ideal é que você marque uma reunião com ele. Informe a ele que você vai dar um feedback. E tem um determinado processo que você pode seguir para que o seu feedback seja de fato assertivo, promova a mudança que você espera no seu colaborador. E quando você vai fazer um elogio, isso normalmente acontece ao contrário, né? Normalmente você elogia a pessoa em particular. E aí é que tá. O melhor é que você elogie em público, para que outras pessoas possam se inspirar nisso aí também. E copiar até. Se sentirem incentivadas a terem um melhor comportamento para que também sejam elogiadas. O patrocínio positivo, quando feito com uma comunicação assertiva, traz ótimos resultados para você. E é preciso dizer que resultado vai muito além de dinheiro, vai muito além do financeiro, mas engloba toda essa parte de relacionamento. Quando você tem pessoas que têm satisfação em estar na sua empresa e trabalhar com você e ter você como líder, essas pessoas elas vão trazer muito melhores resultados, inclusive financeiros, para a sua empresa. Mas se por outro lado, você é aquele líder que nunca elogia, nunca faz um patrocínio positivo, sempre corrige, mal, brigando, xingando, chamando de incompetente e outras coisas mais, e nunca incentiva essa pessoa, reflete comigo. Qual o prazer que essa pessoa vai ter de estar com você? Qual o incentivo que esse colaborador ou essa pessoa da sua família vai ter em promover mudanças no seu próprio comportamento? É muito pouco provável que isso traga algum efeito. Então, líder, aprenda como se comunicar melhor. Aprenda a dar feedbacks positivos e aqueles que são corretivos, que eu costumo chamar de feedback de desenvolvimento, através de um processo estruturado para você dar o feedback. Mas, sobre esse processo estruturado, eu ensino detalhadamente nos nossos treinamentos de liderança e no workshop O Poder do Feedback Assertivo. Se você quiser saber mais, entre em contato no link aqui abaixo que a gente vai te passar mais informações. O importante é que você, primeiro, concorde. Será que eu preciso aprender mais sobre o feedback? Concorda que sim. Isso vai fazer com que você mude os seus resultados. Quer mudar?
aprenda a concordar. Até o próximo vídeo.